Rússia está ajudando a China a se preparar para atacar Taiwan, diz relatório do Rússia. A Rússia está vendendo equipamentos e tecnologia militar para a China que pode ajudar Pequim a preparar uma invasão aérea de Taiwan, de acordo com a análise de documentos russos vazados por um fórum de defesa e segurança sediado na Inglaterra. A análise do Royal United Service Institute baseia-se em cerca de 800 páginas de documentos, incluindo contratos e listas de equipamentos a serem fornecidos por Moscou a Pequim. Do grupo hacktivista Black Moon, que publicou anteriormente alguns dos documentos online. O grupo não identifica seus membros, mas se descreve como um manifesto como oposto a governos que implementam políticas externas agressivas. Os autores do relatório do Rússia compartilharam alguns dos documentos com a Associated Press e afirmam que eles parecem ser genuínos, embora parte dos documentos possam ter sido omitidos ou alterados. A AP não consegue verificar sua autenticidade de forma independente. A mistura de documentos russos concluídos e aparentemente em rascunho faz referência a reuniões entre delegações chinesas e russas, incluindo visitas a Moscou e a cronogramas de pagamento e entrega do sistema de paraquedas de alta altitude e veículos de assalto anfíbios. Ele sugere que a Rússia já começou a trabalhar nos produtos a serem entregues, mas não contém evidências diretas do lado chinês de que Pequim tenha pago ou recebido qualquer equipamento. Os autores argumentam que o equipamento poderia ser usado para invadir Taiwan. Sob o comando do presidente Xi Jinping, a China embarcou em um amplo programa de modernização de suas forças armadas com o objetivo de transformá-las em um exército de classe mundial até 2050. Altos funcionários dos Estados Unidos sugeriram que Xi Jinping ordenou que seus militares estivessem preparados para uma possível invasão de Taiwan já em 2027. Pequim alega que a democracia autônoma é legitimamente parte da China, não descartou tomar a ilha à força. Os documentos não mencionam Taiwan diretamente, mas a análise do Instituto sediado em Londres sugere que o acordo ajudaria a China a obter capacidades avançadas de paraquedismo necessárias para organizar uma invasão, potencialmente acelerando o cronograma. Não é certo que a China decidiu invadir Taiwan, mas o acesso a equipamentos russos e treinamento localizado na China significa que Pequim estará melhor equipado para uma possível invasão, disse Dani Liuk. A escola chinesa de pouso aerotransportado é muito jovem, disse ele, sugerindo que a assistência de Moscou poderia ajudar a acelerar o programa aerotransportado da China em cerca de 10 a 15 anos. O Kremlin da Rússia e os ministérios da Defesa das Relações Exteriores da China e de Taiwan não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. O maior valor do acordo para a China provavelmente está no treinamento, nos procedimentos de comando e controle das forças de paraquedistas, porque a Rússia tem experiência em combate, enquanto a China não, escreve Alexander e Jack Watling. Analistas afirmam que o objetivo da Rússia é se tornar fornecedora militar da China e financiar sua guerra na Ucrânia. Mas Daniluk também sugeriu que Moscou pode querer atrair Pequim para um conflito com Washington sobre Taiwan, distraindo os Estados Unidos da guerra da Rússia com a Ucrânia. Embora as capacidades militares da China superem muito as de Moscou, a análise afirma que a China possui lacunas que a Rússia pode preencher. A Rússia possui uma longa história de forças aerotransportadas que remonta a décadas, conhecimento técnico que, segundo os autores, a China precisa. Song Zhongping, um comentarista militar em China, diz que a China tinha equipamento superior, mas a Rússia tem mais experiência de combate. Wen Qin-sang, especialista em China e Taiwan do Atlantic Kokyo, diz que o paraquedismo provavelmente apoiaria a logística de qualquer invasão, mas dificilmente seria um evento principal. Em vez disso, a China está jogando o jogo longo ao adquirir equipamentos russos, diz Sung. Isso porque Pequim encontrará uma maneira de fazer engenharia reversa nos equipamentos na tecnologia e desenvolvê-los não apenas para combate aéreo, mas também para inteligência avançada, vigilância e reconhecimento, essenciais para a guerra moderna, disse ele. De acordo com um documento datado de setembro de 2024, um acordo inicial de 2021 detalhou os cronogramas de pagamentos e entregas. As etapas 1 e 2, a análise de especificações técnicas, modificações de software e fabricação de equipamentos foram concluídas, de acordo com o documento. A Rússia também concordou em fornecer treinamento na China em um conjunto completo de equipamentos para um batalhão aerotransportado, incluindo a capacidade de realizar infiltração por forças especiais de análise. Isso inclui a venda de 37 veículos leves de assalto anfíbio, 11 canhões antitanque anfíbios autopropulsados e 11 veículos blindados de transporte pessoal, além de veículos de comando e observação. O custo total estimado é de cerca de 210 milhões. Pequim quer que todos os veículos sejam equipados com sistemas de comunicação chineses e estejam preparados para usar munição chinesa. Mostram os documentos. A Rússia concordou em vender à China sistemas projetados para lançamento de paraquedas de até 190 kg de altitudes extremamente altas, disse a análise do Rússia. Os documentos foram referência à ata de uma reunião de 8 de março de 2024 em Moscou, onde a Rússia concordou em fornecer à China até o final de 2024 detalhes de como o sistema conhecido como Daonolyot funcionou em condições de temperatura mais frias até
60 graus Celsius. De acordo com os documentos, Pequim solicitou teste dos sistemas de paraquedas de 8 mil metros. Essa altura permitiria que as forças chinesas planassem por até 80 km, permitindo que grupos de forças especiais chinesas penetrassem no território de outros países sem serem notados. Isso é relatório do RUSI. Dani Liuk sugeriu que o sistema Dao-No-Liut poderia ser usado para um pouso de estágio 0 em Taiwan, no qual Pequim envia secretamente equipamentos e forças especiais de aeronaves fora do espaço aéreo taiwanês. Embora a Rússia tenha uma longa história de tropas paraquedistas, Moscou as implementou com sucesso na Ucrânia. Em fevereiro de 2022, poucos dias depois do presidente russo Vladimir Putin ter ordenado uma invasão em grande escala da Ucrânia, seus soldados das forças especiais tentaram tomar o campo de aviação de Rostomel, nos arredores de Kiev. Eles planejavam estabelecer uma base para enviar mais tropas, mas vários helicópteros russos foram atingidos por mísseis antes mesmo de chegarem a Rostomel. Uma tentativa de assumir o controle de uma base aérea militar ao sul de Kiev também fracassou. Autoridades ocidentais e especialistas militares sugerem que o fracasso em estabelecer uma ponte aérea entre a Rússia e a Ucrânia transformou o que Moscou esperava ser uma vitória rápida em uma guerra extenuante que já dura 3 anos. Agora Moscou recorreu aos seus estoques da era soviética para substituir armas no campo de batalha, assim como a Ucrânia está aumentando sua produção de armas. Mas isso não significa que Moscou não possa vender equipamentos para a China, disse Dani Liuk. O equipamento aéreo descrito nos documentos era necessário apenas para a fase de invasão, disse ele. A Rússia não precisa desse equipamento para a Ucrânia, acrescentou. Os analistas escreveram que o desafio operacional da China em Taiwan seria fazer com o que a Rússia não fez: suprir as defesas aéreas de Taiwan e desembarcar tropas e equipamentos suficientes para poder formar uma força para derrotar os militares taiwaneses antes que eles se mobilizem. O relatório sugere que a China poderia fazer isso lançando veículos blindados em campo de golfe próximos a postos e aeródromos taiwaneses, o que poderia permitir que as tropas aéreas abrissem caminho para o desembarque de forças. A Alemanha busca mísseis de longo alcance em múltiplas frentes. A Alemanha está preparada para hospedar mísseis avançados dos Estados Unidos destinados a deter a Rússia, segundo um plano da era Biden, mas a confirmação final da medida pelo governo Trump ainda não foi confirmada. A questão é o futuro de uma declaração de julho de 2024 da Alemanha e dos Estados Unidos, feita à margem da cúpula da OTAN em Washington, que dizia que a Alemanha facilitaria implantações episódicas, começando em 2026, de capacidade de fogo de longo alcance pertencente à força-tarefa multidomínio do Exército dos Estados Unidos, sediada em Wiesbaden, Alemanha. 14 meses depois, com a nova administração dos Estados Unidos no comando, autoridades do Ministério da Defesa de Berlim disseram que acreditam que o plano ainda está em vigor. O governo federal não tem indício de que os Estados Unidos tenham desistido do estacionamento temporário de mísseis de cruzeiro de longo alcance na Alemanha, escreveu um porta-voz em um e-mail na semana passada. Não está claro, no entanto, se as maquinações de uma revisão de postura global conduzida pelo Pentágono sob o comando da Secretaria de Defesa Pat Wixet refletirão o que as autoridades de defesa dos Estados Unidos tinham em mente ao anunciar o acordo com Berlim no ano passado, especificamente a localização final da unidade de tiro de longo alcance anexada à segunda força-tarefa multidomínio sediada na Alemanha ainda está no ar. A formação do 12º Batalhão de Artilharia de Campanha está atualmente sediada em Fort Drum, Nova York, e está no processo de receber os tipos de armamentos destinados a reforçar a capacidade de atuação da OTAN no coração da Alemanha. O Exército dos Estados Unidos planeja ativar a unidade em 16 de outubro, disse um porta-voz do 56º Comando Multidomínio do Teatro. O plano é aumentar a formação dos atuais 240 soldados para um total de 540 soldados. Uma vez totalmente estabelecido, o arsenal do batalhão deverá incluir artilharia de foguete HIMARS, lançador Typhoon, que pode disparar mísseis Tomahawk e SM-6, bem como mísseis hipersônicos. Neste momento, não temos mais informações sobre a rotação da unidade, diz porta-voz, usando linguagem militar para descrever a localização da formação no globo. O coronel Jeffrey Pickler, que comanda a 2ª Força perto de Wiesbaden, no mês passado, que os foguetes HIMARS estão mais próximos de serem entregues ao batalhão de tiro de longo alcance nos Estados Unidos. Quanto às armas mais avançadas e de longo alcance, como o Typhoon, ele disse que os soldados levarão mais tempo para aprender a operação do sistema, buscando lições de uma unidade irmã dedicada ao Pacífico, que já tem essa capacidade. Durante vários exercícios multinacionais realizados nas Filipinas, Austrália e Japão, o lançador Typhoon do Exército, denominado capacidade de médio alcance, na nomenclatura do serviço, atraiu a atenção da China. O sistema pode lançar mísseis com alcance de até 2.000 km
colocando em risco instalações militares no interior da Rússia e da China, que esses países usariam para fazer ameaças contra a Ucrânia e a Europa, bem como Taiwan, respectivamente. A Lockheed Martin, que fabrica o Typhoon, tem contrato para fabricar 4 baterias para o exército, cada um incluindo 4 lançadores com 4 células cada, para um total de 16 mísseis carregados de uma só vez. A empresa começou a produção da 4ª bateria durante o verão, diz Eduard Dobeck, diretor do programa de sistema de lançamento da Lockheed Martin. É aí que entra em jogo a segunda opção de Berlim para obter um sistema de mísseis de longo alcance, enquanto a Alemanha e outras nações europeias querem, em última análise, desenvolver sua própria arma. O ministro da Defesa, Boris Pistorius, disse ao seu colega americano Patrick Sete em junho que Berlim quer o Typhoon como uma arma de preenchimento até então. Uma solicitação inicial de informações como parte do chamado processo de vendas militares estrangeiras do Pentágono está agora tramitando no governo dos Estados Unidos. Um porta-voz da defesa alemã se recusou a dizer onde está o pedido. Essa compra, se concretizada, presumivelmente implicaria que a Alemanha seria a proprietária e operadora do sistema sozinha, em comparação com o relacionamento transatlântico entre anfitrião e operador, que viria com uma unidade equipada com o Typhoon do exército dos Estados Unidos localizado no país europeu. Embora os euros alemães possam comprar Typhoons, há pouco que autoridades possam fazer para influenciar potenciais mudanças na presença do exército na Europa, com as autoridades americanas devem revelar neste outono. Christian Molling, diretor do programa e analista de defesa da Fundação BTS SME, disse que as expectativas sobre o escopo do exército do Pentágono e seu impacto na Alemanha, sua antiga aliada, variam muito. Até agora são só boatos, disse ele, apontando que a abordagem do IG-7 sobre o policiamento de informações do Pentágono, ouvimos falar de tudo dessas, desde mudanças significativas até ajustes marginais, visto que abandonar a valiosa infraestrutura militar dos Estados Unidos aqui faria pouco sentido. Marinhas europeias testam nova tecnologia de drones para operações submarinas. À última hora de Lisboa, capital de Portugal, num dia claro e ensolarado, no final de setembro, um grande robô semelhante a um pinguim espreita acima da superfície do mar. Ele circula um navio da marinha portuguesa à distância, quase invisível, oculto pelas águas azuis profundas do Oceano Atlântico. O sistema é o Grey Shark, da alemã Euroatlas, um veículo subaquático autônomo com 6,5 metros de comprimento e peso equivalente a de uma van de entrega. É um dos drones navais que a marinha alemã trouxe para a cidade costeira portuguesa de Sesimbra para participar dos exercícios Dynamic Message e REPMUS da OTAN. Esses exercícios, que se concentraram em testar mais de 200 sistemas não tripulados, duraram 3 semanas em águas locais. Uma parte importante do treinamento foi dedicada à guerra de contramedidas contra minas e proteção de infraestrutura subaquática crítica. As marinhas europeias estão em processo de reformulação de seus procedimentos navais e de desminagem com a ajuda de sistemas autônomos e sensores avançados para manter mergulhadores humanos longe do trabalho perigoso. Os participantes do exercício empregaram diferentes tipos de drones navais para aperfeiçoar as operações de caças a minas, o que envolve os trabalhos complexos de coordenação e trabalho de vários robôs simultaneamente. Comando e controle, por exemplo, são muito mais complexos do que antes, porque você está trazendo mais sistemas robóticos para a rede. Isso requer mais coordenação, mais pessoas em uma orquestração maior de pequenas tarefas, diz o comandante Andres Montag, chefe dos sistemas marítimos não tripulados do 3º Esquadrão de Varredura de Minas da Marinha da Alemanha. Durante a REPMUS, o Grey Shark é equipado com 4 sonares de alta resolução, scanner, LIDAR, detecção eletromagnética e 2 sistemas de câmeras. Foi testado para caçar submarinos e procurar minas falsas. As autoridades disseram que ele pode atingir alcance de até 8.000 milhas náuticas, ou seja, de Sesimbra a Nova York e vice-versa. A Marinha Alemã também demonstrou outros 2 drones navais do fornecedor Evologics, um navio de superfície não tripulado Sonobot e o drone Quadroin. O Sonobot foi descrito como atuando como um gateway de superfície durante todo o exercício, fornecendo posicionamento subaquático e rede de dados, tanto Wi-Fi quanto GPS subaquático para outros sistemas autônomos. Ele também está em uso pelas Forças Armadas ucranianas para inspecionar corpos d'água e detectar objetos perigosos. O Quadroin é a variante subaquática do Sonobot e até 6 foram usados simultaneamente durante certas missões para procurar minas em grupo.
Pela primeira vez neste ano, conseguimos não só detectar minas, mas também identificá-las e obter uma imagem e vídeo de cada uma delas durante uma única missão. Para isso, os quadrões dividiram suas funções. Alguns realizaram uma busca de varredura no fundo do mar, enquanto outros avançaram diretamente para o alvo e tiraram uma foto. Disse Rui Madeira, comandante do grupo de mergulhadores da Marinha Portuguesa, durante uma demonstração em 23 de setembro. A cada semana, os cenários de tarefas atribuídos aumentavam em dificuldade para testar a prontidão dos diferentes unidades. Por exemplo, os grupos de mergulhadores inicialmente sabiam a zona em que deveriam trabalhar, mas só descobriam pouco antes de suas missões e enfrentavam restrições de tempo rigorosas para concluir o objetivo. A Marinha Francesa testou o drone A9M, fabricado pela Ixai, durante operações navais de guerra de Minas. A plataforma foi inicialmente implantada para pesquisar o fundo do mar. Os dados do sonar foram então avaliados em terra e as potenciais minas foram confirmadas por mergulhadores ou veículos operadores operados remotamente. Para Luz, um oficial do grupo de mergulhadores do exército francês, a próxima fase em relação ao uso de tecnologia não tripulada em operações de guerra de minas será a integração de inteligência artificial. Integrar a inteligência artificial nesses drones permitiria que eles classificassem de forma independente as ameaças detectadas em campo. Atualmente, a maior parte da classificação de dados de sonar é feita por operadores humanos depois que eles extraem os dados do sistema e as analisam em um computador interno, disse um oficial que não revelou seu sobrenome por motivos de segurança. Embora a tecnologia esteja progredindo rapidamente, ainda há alguns problemas. Foi o caso da Marinha Inglesa, que contou com o drone Remo 100 da empresa RI para realizar missões de colaboração com as marinhas dos Estados Unidos e da Holanda. Um oficial da Marinha disse que, em algumas ocasiões durante o treinamento, o veículo superaqueceu devido às altas temperaturas registradas no início deste mês. Soluções improvisadas incluíram manter o drone resfriado em cobertores e acioná-los mais cedo durante o dia. Outro acidente envolveu 2 sonobots da Marinha da Alemanha que colidiram durante uma demonstração. Além disso, em um determinado momento, um barco de pesca português aventurou-se na zona de exercício e atingiu o sistema francês A9M, danificando o drone a ponto de as autoridades, ao terem retirado da demonstração,